Olá, eu sou Bruno Borges, advogado da Locatelli, e esse é o nosso podcast Tributário em Pauta. Mais uma vez, aqui retornamos o nosso modelo videocast para oferecer para você, ouvinte e nosso seguidor, né, os nossos clientes e amigos, parceiros, a qualidade de grandes discussões tributárias envolvendo aspectos setoriais da reforma tributária. É muito importante não só acompanharmos os impactos da reforma frente à Emenda Constitucional 132, mas também cada passo de acomodação da reforma por meio das legislações complementares. Esse olhar atento a cada parte da transição da reforma vai ser fundamental para todas as empresas e todos os setores. Mas hoje, especialmente, estamos aqui para falar de um setor extremamente importante que impacta a vida de cada um de nós, porque somos consumidores, que é o setor de beleza. Um dos maiores e mais dinâmicos setores econômicos do mundo. E falando especialmente do Brasil, nós temos um dos maiores públicos consumidores dos produtos do setor de beleza do mundo, com uma expectativa de compra e valoração de todos os aspectos que envolvem o bem-estar. E aí estamos falando de uma diversidade e gama de produtos que vão desde perfumaria, cosméticos, a uma infinidade de produtos associados ao cabelo, pele, e produtos cada vez mais específicos, né, para atender um público diverso em aspectos distintos de tipos de pele, tipos de cabelo. Além disso, nós temos no setor de beleza a utilização específica para profissionais de beleza e também para o nosso uso diário, o que demonstra a diversificação do público consumidor do setor de beleza. O setor de beleza também é forte dentro da nossa economia, precisa ser avaliado dentro de todas as perspectivas de reais impactos da reforma tributária, e é justamente para isso que estamos aqui hoje, para refletir sobre pontos, como a reforma tributária vai impactar, quais as primeiras impressões que temos sobre esses impactos, como o setor de beleza tem se preparado para a reforma, quais as perspectivas e as novidades do setor também. E para isso temos um convidado mais que especial, que vivencia isso na prática, que analisa com profundidade todas as alterações tributárias para que esses produtos cheguem à nossa casa, né? Produtos de alta qualidade que sejam acessíveis a todos nós. E para isso estamos aqui recebendo o nosso convidado de hoje, André Rocha. André Rocha é graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Visconde de Cairu, com MBA em Controladoria e Gestão Financeira pela FGV, com MBA em Finance Essential Business pela Harvard, com mais de 20 anos de experiência e atualmente Head of Tax Compliance e projetos da L'Oréal Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso videocast, André Rocha. Muito bacana. Obrigado, Bruno. Obrigado, Daniel, Carol, pelo convite, todo o grupo Locatelli. Eu fico muito honrado de estar nesse evento aqui com vocês, a gente poder estar discutindo sobre insights aqui da reforma tributária, poder compartilhar um pouco da minha história e que ela possa servir de inspiração para muitos profissionais da área tributária. Nós que agradecemos, e conosco aqui também no nosso estúdio, nosso sócio e líder do time de relacionamento com o cliente, Daniel Ávila. Bem-vindo. Bruno, obrigado aí pela organização do evento, obrigado, André, por ter aceitado o convite, obrigado mais uma vez aí, Carol, por estar aí conosco, e a todos os ouvintes, né, que estão nos acompanhando, né, Bruno? Eu acho que o tema da reforma é um tema permanente agora, né, a gente está um pouco mais aí de 15 meses do início do período de transição de um novo sistema tributário, né? A gente está falando aqui de um setor super importante, né, que é o setor da beleza, que tem a ver com a autoestima das pessoas, né? E é muito importante as pessoas estarem com a autoestima elevada, né? As pessoas se sentirem valorizadas, se sentirem empoderadas, né, André? Então, provavelmente isso deve ser uma linguagem, uma temática muito do dia a dia de vocês. E quando a gente vê, né, trazendo isso um pouco para o nosso dia a dia, né, fiscal, tributário, quando eu olho a conta de receitas, a gente se sente muito empoderado, tem muitos recursos, mas a gente se sente muito fragilizado quando a gente olha para as despesas públicas, né, o déficit do país. E uma reforma tributária dentro desse contexto, né, de que, bom, você enfraquece o setor privado e o setor público não faz o dever de casa, isso preocupa bastante. Então, acho que para os nossos ouvintes, né, vai ser uma grande aula que a gente vai ter hoje aí com o André. É uma oportunidade enorme, André, poder ouvir, né, quem vive isso no dia a dia, quem enfrenta isso no dia a dia, porque dentro do escritório a gente tem uma visão, mas as empresas têm realidades muito diferentes no país, né? O fiscal, o tributário faz isso. Então,
muito bom, Bruno, você estar organizando mais esse podcast, esse videocast nosso e que os ouvintes aproveitem muito. Obrigado também, André, mais uma vez. Eu que agradeço. Também nos acompanhando aqui, novamente, Caroline Martins, advogada da Locatelli, experiência de muitos anos nessa área tributária, atendendo várias empresas e está aqui contribuindo com a gente novamente no nosso videocast. Muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Bruno. Obrigada, André, por ter aceitado participar aqui conosco hoje. Para nós é um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço. E André, antes da gente iniciar propriamente com os temas da reforma tributária, né, a gente... Sempre quando tem nossos convidados aqui, é muito importante que os nossos ouvintes acompanhem a sua trajetória de vida, as suas experiências, os seus desafios, porque tudo isso nos engrandece, né? Eu acho que todos nós temos algo a aprender com o outro, né? E dentro da sua carreira ali, dentro das suas vivências, você tem muitas experiências que possam ser úteis, né? E são úteis para todos nós. Então, eu queria que você falasse um pouco aí da sua trajetória e seus desafios. Bacana, Bruno. Quando eu pensei no que trazer aqui da minha trajetória, acho que o propósito foi exatamente esse. O que eu posso trazer de mensagem que possa inspirar aquele profissional que está ou no início de carreira, ou está numa etapa mediana da carreira, como motivar ele para poder buscar mais. E quando eu trago a minha história, hoje eu tenho 20 anos de experiência na área tributária. Desses 20 anos, 14 foram formados com consultoria e auditoria, e 6 anos no tributário corporativo na L'Oréal. E essa combinação, para mim, foi algo que eu queria essa combinação, e hoje eu me sinto um profissional muito capaz, habilidoso para poder lidar com qualquer desafio da área tributária pelas experiências que eu tive. E quem olha hoje essa posição pode assim, foi fácil, parece fácil, então resolver um problema do dia a dia é fácil, mas a minha história, eu queria trazer ela aqui da origem, desde o início, justamente nesse aspecto de tentar buscar essa motivação para estimular as pessoas. Para quem me conhece, sabe que eu sou baiano do interior da Bahia, lá de Jacobina, uma cidade que fica a 6 horas de Salvador, uma cidade de 80 mil habitantes, uma cidade pequena. E a minha perspectiva de vida, quando eu estava olhando a adolescência, eu olhava ao meu redor e falava, cara, eu quero sair daqui. O Bruno também, de Minas, né, Bruno, interior de Minas, acho que a gente passa por isso. Eu falei, cara, eu quero uma perspectiva diferente. Então, junto com minha família, a gente decidiu que eu ia fazer faculdade em Salvador. Era um desejo meu, desejo da minha família. E eu fui para Salvador, mas a gente tinha limitações ali orçamentárias. Então, um dos combinados é que eu precisaria trabalhar. Aí eu fui para Salvador, tinha um limite ali do que eu poderia gastar, de como me manter em Salvador. E por essa questão de buscar um emprego, eu falei, cara, eu não quero ter um subemprego. Eu quero começar a trabalhar na minha área, eu quero começar a entender o que é contabilidade, o que é minha formação em ciências contábeis. E eu tive uma sacada, junto com um colega de faculdade, juntos a gente foi para o laboratório, a gente começou a montar nosso currículo. E um currículo de quem está na faculdade no primeiro semestre é nada, né? É um currículo ali, fiz Microsoft, Word, Excel, um PowerPointzinho básico. E aí montei esse currículo e ele tivemos a ideia de ir nos prédios comerciais ali na Cidade Baixa de Salvador, que é a área de comércio, e a gente ia nos pôr na recepção, quais empresas tem aqui? Eu queria falar com os escritórios, a gente entrava, eu fui entrando, passei o dia inteiro entregando currículo, eu e meu colega. E no dia seguinte, para minha surpresa, eu recebi uma ligação sendo convidado para um dos lugares que eu tinha entregado o currículo, pedindo para voltar lá e que eu ia ter uma outra entrevista. E eu já saí dali contratado. E assim, isso para mim foi uma grande vitória. Eu falei, caramba, que legal, assim, eu poder ter o meu primeiro emprego, atuando na área que eu estava me formando. Então, assim, o meu primeiro planejamento, ele aconteceu ali. E os meses foram se passando, e eu comecei a olhar a minha realidade ali, aquele universo ali de contabilidade, e eu olhar para a minha faculdade, faltava mais de 3 anos ainda. Eu falei, cara, eu não quero só isso, acho que não sair da minha cidade. Será que é só isso aqui que a contabilidade pode oferecer? E eu queria uma perspectiva diferente para mim. E, de repente, eu comecei a estudar sobre o que tinha de profissão para poder seguir. E foi quando eu encontrei a auditoria e consultoria tributária. Então, eu marquei aquilo. Eu falei, cara, eu quero isso. Eu comecei como é que eu faço para chegar nesse objetivo? E fui buscando com professores, buscando com colegas, até que eu entrei
numa empresa nacional de auditoria e consultoria. E, para mim, quando eu cheguei ali, eu me senti muito realizado. Era um outro ambiente, profissionais altamente capacitados, brilhantes, a postura, a metodologia de trabalho, você ter as fases, tudo era muito bem definido. As pessoas, eu ficava encantado com as pessoas. E eu era um garoto, tinha saído do interior da Bahia, estava ali, tinha que usar terno. Muitas pessoas questionavam, achavam ruim usar terno, eu ficava todo feliz. Eu falava, nossa, me senti empoderado. A gente ia nas empresas, a gente era recebido com maestria em todos os lugares que a gente ia. Pô, chegaram os auditores, aí todo mundo chegando de gravata, que tinha que usar gravata, terno, pedir as informações, todo mundo sempre foi atencioso, também sempre busquei ser muito gentil com todo mundo. E estava nessa fase ali de auditoria e consultoria, e aí eu olhei e falei, qual é o meu próximo passo? Para onde eu quero ir? E foi então que eu percebi que existiam as Big Four. Na época era o Big Five. As grandes cinco empresas de auditoria. Eu falei, pô, eu quero ir para lá. Como é que eu faço? De novo, comecei a traçar um plano de como eu poderia atingir esse objetivo. E em 2008, eu entrei na auditoria na Deloitte, no cargo de analista. E, de fato, era aquilo que eu esperava. Era uma empresa que tinha clientes internacionais. A gente existe naquele momento ali em 2008, existiu a crise dos Estados Unidos, então muitas empresas estavam investindo no Brasil. Tinha pouco tempo, tinha tido um boom dos IPOs, então existia um movimento muito grande de due diligence, de compra de empresa, a gente fazendo due diligence, muito trabalho, trabalhava todos os dias até 10, 12 horas por dia. E aquele momento da minha vida, era incrível. As pessoas reclamavam, eu achava ótimo. Eu falei, nossa, eu estava ali super empolgado. Mas a minha carreira na auditoria, ela tinha um desafio, que era, como eu escolhi para uma empresa internacional, eu precisava do inglês e eu não tinha o inglês. E foi quando eu pensei que eu preciso resolver esse gap. Eu tenho um gap na minha carreira e isso pode me travar, eu não quero que isso vire um problema na minha carreira. E a Deloitte, ela tem um programa de intercâmbio. E eu comecei a buscar, fiz um checklist, o que é que precisa para poder estar habilitado para participar desse intercâmbio. Comecei a conversar com meus gestores, eu falei, olha, eu tenho esses e esses, vou buscar essas outras e outras aqui, como é que a gente pode fazer, que ano que a gente faz, e tracei um plano, e mais uma vez, corri atrás daquele plano, e fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio de 3 meses, e depois desse intercâmbio tirei mais um mês. Fiquei nesse período aí nos Estados Unidos reforçando e melhorando o meu nível de conhecimento da língua. E nesse período que eu estava fora, era um período próximo das avaliações de promoções. E eu estava muito dedicado à minha realidade que eu estava vivendo ali nos Estados Unidos. Eu estava com muito pouco contato com meus colegas aqui no Brasil, não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia quem tinha saído, quem ia ser promovido. Porque a gente fica naquela expectativa antes, né? Mas eu estava muito focado na minha carreira lá, no que eu estava fazendo ali naquele momento. E eu fiquei preocupado. Chegou uma hora, quando estava chegando próximo de voltar, eu falei, cara, o que vai acontecer? Será que eu ainda vou ter emprego? Eu nunca tinha ficado, eu sempre trabalhei muito. Nunca tinha ficado tanto tempo assim fora. Eu falei, meu Deus, como vai ser? Eu estava preocupado e estava ansioso pelo meu primeiro dia de volta ao escritório. E aí cheguei no primeiro dia falando com todo mundo, aquele clima de louvor, que legal, você chegou. E aí nisso o sócio me chama. Eu falei, puta merda, deu algum problema aqui, né? O que será que foi? Aí o sócio entrou na sala, se esticou, aí começou a conversar comigo, começou a perguntar como foi, eu contando toda a história, várias situações engraçadas. Ele falou, André, tem uma boa notícia, você foi promovido a gerente. Isso era em 2011. Aí eu falei, cara, que legal, assim, eu saí dali radiante, missão cumprida, eu precisava disso para virar gerente. Assim que eu cheguei, no meu primeiro dia, recebi essa notícia. E assim, para mim foi mais uma concretização de uma etapa do meu sonho ali. Falei, porra, estava muito feliz. E foi interessante que essa fase de gerente, ela me trouxe uma perspectiva totalmente diferente do que é uma consultoria, do que é a auditoria, porque você ingressa um novo elemento nesse processo, que é o elemento financeiro, um elemento econômico. Você não tem que olhar mais para um projeto sob um ponto de vista só técnico. Você tem que olhar para um projeto, como é que eu dimensiono um projeto? Quais são as fases que o projeto tem que ter? Como é que eu
precifico cada projeto, como é que eu gero valor para esse projeto. Então, essa fase da carreira, ela a mudança, ela é muito expressiva. E para mim foi maravilhoso passar por ela, porque hoje eu olho para qualquer business, eu consigo enxergar com muito mais viés essa formação do business, com muito mais precisão, uma análise de um contrato, riscos que um contrato pode ter, independente da área que eu estou atuando. Então, assim, essa experiência para mim foi muito boa. E eu estava no mercado de Salvador, atuando como gerente de Salvador, e eu comecei a observar, eu falei, cara, e agora? Para onde é que eu vou? O que é que eu quero? E eu observei uma oportunidade. Eu falei, as grandes empresas estão no Sudeste. Como é que eu faço para ir para o Sudeste? E aí veio... Inquieto, Bruno. E foi muito isso, né? Eu sempre atingia, eu falava, meu Deus, o que é que eu quero agora? Qual o próximo passo? E aí eu olhava e falei, Rio ou São Paulo? O que está valendo a pena mais? São Paulo é a capital econômica do país. Então, todo mundo fala de ir para São Paulo. E acho que não só eu, muitos de nós temos um carinho ali, um amor pelo Rio de Janeiro. Então eu comecei a pegar feriados, férias. Eu ia para o Rio e existiam duas questões. Uma era o preço da passagem e a segunda que eu queria conhecer o escritório. Então sempre comprava uma passagem, em vez de voltar no domingo, eu voltava numa quarta, numa terça. Aí combinava com o meu gerente que eu vou trabalhar no escritório do Rio. E aí eu ficava ali no escritório do Rio, esses 2 dias, almoçava com meus colegas e fui entendendo o escritório. E fui capturando informações. E naquele período, ali era 2012 mais ou menos, o escritório do Rio ele crescia muito mais rápido do que o escritório de São Paulo. E pouco tempo depois de eu fazer esse movimento de conhecer as pessoas, eu recebi o convite de ser transferido para o escritório do Rio. Então, para mim, foi outra alegria imensa, mais um propósito ali alcançado. Aí me mudei para o escritório do Rio e comecei minha carreira no Rio. E eu sou muito grato por essa fase da minha carreira do Rio, que eu comecei a ter contato com um patamar de projetos que eu não tinha em Salvador, projetos expressivos, projetos de âmbito nacional, projetos veiculados em mídia. E a minha carreira nessa fase ali, eu sempre fui muito determinado. E as pessoas às vezes brincavam, o baiano. E era engraçado que até meus colegas de trabalho falavam assim, não, peraí, o André é baiano do interior. O baiano do interior é diferente do baiano da capital. Cuidado com esse baiano aí. Eu buscava, muito determinado, qual o objetivo, como é que faz. Então, o meu período da minha carreira toda, eu fui buscando. E quando eu estava no Rio, eu tive o privilégio de receber alguns convites. Eu fui convidado pela Deloitte, eu fui para Viena, na Conferência Internacional de VAT. E nessa conferência internacional eu pude entender um pouco mais do conceito de VAT global. Isso me ajudou muito a discutir o VAT do Brasil com as holdings e com as empresas que ficavam sediadas fora. Quando eu voltei, 1 ano depois, recebi um prêmio de Águia, de destaque do ano. Existia um evento em São Paulo de entrega do prêmio, a gente sendo recebido, todo aquele aparato sendo formado. Eu falei, nossa, que sim, foi muita realização. E passado tudo isso, tinha quase 15 anos ali de carreira. Eu falei, caramba, eu ainda falta trabalhar. Eu achava que tinha muito, né? Achava que tinha passado já a vida. Eu estava sentindo assim, eu preciso aposentar. Aí eu fui parar para analisar minha carreira. Falei, cara, ainda faltam 30 anos de trabalho. Ou seja, só atingi 1/3 do que eu tenho de trabalho, do que eu já fiz. Ainda falta 2/3 ainda, mais que o dobro. E eu comecei a avaliar o que eu queria de carreira. Nessa época eu já estava como gerente sênior 5. O próximo passo era virar sócio. E isso era até com meus colegas de trabalho, era muito mais uma questão de quando do que do se. E eu decidi ali, naquele momento, falei, cara, se eu não mudar agora, depois é muito mais difícil. Então, foi quando eu decidi, eu falei, quero seguir uma carreira corporativa, de tributário corporativa, não ter só essa minha experiência na auditoria e consultoria. E comecei a procurar o mercado, entender o que estava acontecendo, posições, o que estava abrindo ou não. E eu tinha alguns critérios. Precisava ser uma empresa internacional, precisava ser uma empresa com ética, precisava ser uma empresa com complexidade tributária alta para que o tax seja uma etapa importante das discussões.
E foi quando surgiu a oportunidade da L'Oréal. Falei, caramba, é isso, eu quero. Aí procurava entender quem era conhecido da diretora de tax e busquei e consegui a oportunidade para participar do processo. Entrei na L'Oréal, estou há 6 anos na L'Oréal. Hoje sou Head de Compliance. Projetos estratégicos da empresa são liderados pela minha equipe da parte de tax, levantamento dos requisitos, validação, tax transformation, tudo isso está comigo. Então toda essa parte de inovação que eu gosto muito. E eu também não estou parado, não estou preso ainda. Eu fico buscando o que eu posso fazer de diferente. Então sempre que aparece uma oportunidade, estou discutindo agora com a diretora Latinoamérica um trabalho de reorganização contábil fiscal de todos os países que a gente atua, de 8 países na América Latina. Estão fazendo reunião com cada gerente na América Latina. Tenho interações com o time global, do time compliance global, discutindo estratégias da própria L'Oréal de como organizar o compliance. A gente faz muita apresentação do que o Brasil tem, porque nesse momento a Europa está passando por esse esvaziamento da nota fiscal eletrônica, de implementação da nota fiscal eletrônica e rollout de outros países da zona europeia. Então a gente é visto como referência. E quando eu olho minha trajetória toda, um rapaz que saiu lá de Jacobina, hoje está no Rio de Janeiro e pode ser que, acredito que ainda vai vir muito mais ainda por aí. Eu fico muito orgulhoso da carreira que eu conquistei. E eu acho que a grande mensagem que fica com tudo isso que eu passei é que é possível. E não foi fácil nenhuma dessas etapas. Contando aqui parece fácil. Acho que todos nós aqui que ocupamos posições de liderança sabem que nenhuma etapa é fácil. E isso vai ser difícil para todo mundo, mas traça uma meta, busque como você executar ela, o que é importante você ter, e acontece. E, para mim, eu sou uma prova de que isso acontece. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para a nossa audiência, para quem está assistindo, para os profissionais da área tributária, que eu considero os melhores profissionais do mundo. A gente é desafiado de tudo. Não, realmente fantástica aí a sua trajetória, né? E inspiradora, né? Quando a gente pensa nos sonhos, né? As conquistas e cada etapa até a gente alcançar. Só quem vive efetivamente essas superações de obstáculo é que sabe. Então, assim, a gente escolheu muito bem a sua presença aqui hoje. Ficamos muito honrados. Assim, inquestionável aí a sua trajetória e a sua determinação, né? A sua disciplina. Então, para o mundo, né? Do interior da Bahia para o mundo. E eu acho que um ponto, assim, agora entrando também na questão da reforma tributária para o setor de beleza, que é o setor que você tem se dedicado aí nos últimos 6 anos, e com essa mente estratégica, a gente espera realmente a sua visão muito mais ampla dessa situação. É claro que a gente mencionou que estamos aí num processo de acomodação, ainda com muitas legislações complementares a serem definidas, mas a gente estava conversando, e o Daniel sabe muito bem disso, com relação ao momento que a gente está vivendo, né? Assim, e principalmente para o setor de beleza, né? Não, sem dúvida, Bruno. André, muito inspirador te ouvir, né? Quer dizer, essa tua trajetória que você resumiu aí em 10 minutos, esses anos todos, né? Enfim, toda essa bagagem, essa experiência, ela fortalece, né? No fim das contas, ela fortalece. E a gente tem que estar fortalecido para essa transição que a gente deve viver, né, Bruno? Então, eu penso assim, bom, a gente está num momento complexo, né? Eu acho que se a gente olha para Brasil e mundo, né, por diferentes aspectos, mas eu acho que o Brasil talvez o que mais preocupe é um pouco uma agenda muito arrecadatória, né? Que ela tem seus traços já na reforma tributária muito bem desenhados e, vamos dizer assim, uma desorganização financeira absoluta, né? Falta educação financeira para o governo, né? Isso não é exclusividade de Brasil, né? Mundo também, né? Acho que, exceto a Alemanha, pouquíssimos países têm uma condição fiscal favorável. Mas eu acho que o Brasil tem um histórico menos confiável que economias mais maduras, né? Mas, André, olhando para o setor de beleza, assim, quer dizer, o que te preocupa hoje na reforma, né? Quer dizer, quais são os aspectos que mais preocupam hoje uma operação de uma indústria, provavelmente tem muita importação, uma operação complexa, né? Tributariamente, como você colocou. O que te preocupa nesse momento de transição? Bacana. Então, Daniel, a reforma ela tem
ela abrange vários aspectos. E hoje, um ponto inovador que a reforma traz e que ela tem uma atenção nela é o split payment. O split payment é uma inovação do ambiente tributário, é uma antecipação da arrecadação, onde a Receita Federal, ela junto com o governo, tem discutido sobre o split payment, e eu diria que isso é um aspecto de preocupação, porque ela vai ser para todos nós aqui no Brasil, a gente não vive essa modalidade de você ter uma antecipação da arrecadação e você ter que fazer uma conciliação do que já foi antecipado, dos seus créditos. Então, a apuração em si ela vai ficar um pouco mais complexa. Mas quando eu olho sobre um ponto de vista de desenvolvimento, sobre um aspecto de tecnologia, eu vejo que o split payment, mais uma vez, o Brasil vai ser referência de orgulho mundial para essa metodologia de arrecadação. Ela existe em alguns países, muito pontual, em algumas operações específicas. A gente tem ela na Itália, para algumas poucas operações, a gente tem ela na Espanha, mas nenhum país tem um split payment tão amplo como vai ser aplicado no Brasil. E em alguns fóruns de discussão se levanta a dúvida: será que o Brasil vai conseguir criar um sistema capaz de, a cada transação financeira, realizar essa antecipação, conseguir fazer a divisão, a quebra do pagamento de uma compra, que já ir direto para o banco do governo e a outra parte ficar com a empresa? Será que isso vai ser possível, tanto no ambiente B2B, que é um ambiente business para business, ou no ambiente do varejo, que é o B2C, seja e-commerce ou não presencial? E a minha avaliação hoje, uma opinião pessoal, é que sim. Eu vejo o Brasil hoje, a Receita Federal hoje, o Brasil sendo pioneiro e referência em vários aspectos. O nosso sistema financeiro é um dos sistemas financeiros mais desenvolvidos do mundo. A nossa forma de gerir, o próprio Pix é uma inovação do Brasil. Quando a gente olha para o nosso sistema eleitoral, também é um dos mais desenvolvidos tecnologicamente. Pode ser questionável a questão da segurança, mas não tenha dúvida de que, tecnologicamente, o sistema eleitoral brasileiro ele é referência sobre esse aspecto. A própria Receita Federal, na parte de apuração de imposto de renda, hoje pessoa física, todos nós aqui, se você acessar o nosso ECAC, para a maioria dos brasileiros que fazem a declaração, 70% a 80% da sua declaração já vem pré-preenchida. Inclusive até recibos médicos já aparecem na sua declaração. Poucos países conseguem oferecer isso. Então, o split payment ele é uma inovação? Ele vai ser um grande desafio, tanto para as empresas se organizarem, quanto nós do ambiente tributário, será. Mas eu acredito que, mais uma vez, o Brasil ele vai conseguir estar nesse aspecto tributário na frente dos outros países. E, especificamente no nosso caso, que é um país que tem muita evasão tributária, tem muita sonegação, e a gente tem observado ultimamente vários casos de empresas que são criadas só para fornecer crédito, empresas que decretam falência para não arcarem com as suas responsabilidades fiscais. Então, a Receita Federal ela tinha um desafio que ela, por mais que ela tivesse todos os dados, seja a nota fiscal eletrônica, com todas as informações, as declarações, ela tinha de fato as informações todas dos contribuintes, mesmo as não declaradas. Mesmo que o contribuinte viesse a fazer a declaração, ele tinha a opção de não pagar. Se ele está com dificuldade financeira, ou se ele tem uma outra estratégia, ou se ele queria utilizar o governo como fonte de financiamento da operação, a gente via, assim, algumas empresas, principalmente de menor porte, de médio e pequeno porte, faziam isso, ficavam aguardando um refis, aí pagavam algumas parcelas do refis, aguardavam um outro programa de financiamento, decretava falência, simplesmente fechava a empresa. Então, a Receita Federal ela não tinha esse poder de cobrar, poderia colocar a empresa com dívida ativa, mas a exigir arrecadação, de fato, não tinha esse movimento, mas com o split payment vai existir. Então, por isso que a gente vê o governo tão empenhado em querer fazer uma reforma, e o governo ele tem, de fato, intenções ali de melhorar o seu aspecto econômico, e eu acredito que esse pedaço da reforma ele também vai contribuir para que isso possa acontecer. Então, a minha visão aqui é uma visão de que
de orgulho do que está sendo construído sobre o aspecto tecnológico. Eu acho que a reforma ela vai trazer isso, esse destaque de novo para o Brasil, e eu acredito que isso vai ser copiado em breve por os outros países. Não, super interessante. De fato, acho que em termos de tecnologia, né, meios de pagamento, o país é realmente muito avançado, né, André? Então, essas retenções na fonte, eu acho que vão ser feitas sob o ponto de vista de arrecadação. Isso, sob o ponto de vista governamental, ela é muito favorável mesmo, né, Bruno? Eu acho que dá um poder adicional para a Fazenda, para a Receita, em relação à apropriação da parte que ela entende que é devida, né? Quer dizer, ela para de tomar risco na operação. Agora, sob o ponto de vista da iniciativa privada, ela, de um certo modo, ela se vê mais fragilizada nessa relação, né? Então, isso realmente é o que talvez deve preocupar, eu acho que a maior parte dos nossos ouvintes, das empresas que a gente atende, porque, como o André colocou, né, isso vai ser adotado de forma geral, ao passo que é uma técnica que ela é residual em outros países que adotam o IVA, né? Então, tem uma diferença de visões assim, muito grande em relação a como que a arrecadação olha hoje o contribuinte no Brasil, mas de como de fato as coisas são, né? Quer dizer, se ela adota essa técnica de retenção geral, ela de um certo modo desconsidera as estatísticas, né? E ela deveria olhar para as estatísticas. Hoje mais de 90% da arrecadação é espontânea, né? Uhum. Se a gente olha os relatórios de arrecadação da Receita Federal, os contribuintes declaram e pagam os tributos. O governo está indo na contramão. Ele está dizendo, olha, eu não confio que esses 90% vão continuar pagando. Uhum. Porque menos de 10% com certeza é por automação fiscal. Se olhar, eu vi vários relatórios aí ao longo dos anos, acho que esse índice não deve ter mudado muito. Então, isso diz bastante, eu acho que do governo em relação a como ele vê os contribuintes, o que nos parece equivocado em termos de visão, mas como o André colocou, acho que em termos de infraestrutura, tecnologia, o Brasil realmente está muito à frente de vários países, enfim, inclusão digital, o Brasil realmente tem essa característica, André. Não, eu acho que é assim, porque a gente sempre espera que toda reforma dá aquela expectativa da mudança de chave, né, que vai ser de forma rápida, imediata, e a gente já tinha uma expectativa muito alta com o anterior sistema tributário, a gente tem uma fase de acomodação, então é tudo de alguma forma muito impactante, principalmente para empresas que não têm estruturações específicas tributárias, né, não tem times especializados, elas sofrem mais. Então, assim, é um aspecto também educacional, acho que a gente tem que ter esse olhar atento realmente e analisar, porque as ideias elas são sempre bem-vindas. Agora a questão é a instrumentalização, e no Brasil a gente tem uma desconfiança muito grande com relação às interferências mesmo políticas, né, que de alguma forma distorcem aspectos importantes de transparência e elementos democráticos, segurança jurídica. Então a gente vai acompanhar, né, assim, com otimismo, porque a gente está aqui sempre para buscar o melhor. E a gente tinha comentado também, né, Carol, sobre a questão da reforma, dos objetivos. E aí fica à vontade aí para comentar também aqui com o André, com o nosso convidado. Não, tá ótimo. Bom, André, nós temos acompanhado o avanço das legislações complementares, né, que dão seguimento à instrumentalização da reforma tributária. Na sua opinião, que não consegue, na verdade, se desvincular, né, uma criação do novo que não consegue se desvincular do antigo, né, do velho. Você, na sua opinião, você acha que a gente vai conseguir almejar essa simplificação com a reforma tributária? Então, Carol, assim, bem capciosa essa pergunta, porque, como o Bruno colocou, a nossa reforma ela está abarcando vários temas em um único tema. E se ela vai atingir esse objetivo, na minha opinião, depende de qual aspecto está falando, justamente pela amplitude que ela está sendo colocada. Diferente de alguns outros países, por exemplo, a reforma, uma recente que tem a reforma dos Estados Unidos. É uma reforma que ela focou no income tax, na arrecadação ali sobre o lucro das empresas. Os Estados Unidos ele tinha uma alíquota de imposto de renda alta, e isso, principalmente as fintechs, as empresas de tecnologia, elas estavam criando estrutura de holding fora dos Estados Unidos, em países que tinham uma tributação de imposto de renda menor, de uma forma legal, não era nada ilegal, e os Estados Unidos percebeu essa mudança de capital, de migração desse capital, e ele decidiu, falou, olha, vamos fazer uma reforma, a gente precisa mudar o nosso cenário, por mais que caia a arrecadação durante um período, mas vai voltar a crescer a economia, isso foi pensado estrategicamente,
E foi uma reforma muito bem implementada e com sucesso. Quando a gente olha a nossa ela abarca vários cenários diferentes. E uma delas que eu vejo que a gente está pecando, que poderia ter uma simplificação, uma melhoria no nosso fluxo de dados, é a questão das obrigações acessórias. Essa informação não é oficial ainda, mas eu tenho discutido em alguns grupos de fóruns tão próximos do governo nessa discussão. E o que nós temos hoje de informação é que afirmação tão oficial e não oficial. Hoje o que a gente tem informação oficial é que já temos a nota técnica, onde a nota fiscal eletrônica ela já foi apresentada pela Receita Federal. Nós estamos falando de mais de 60 campos novos em uma nota fiscal. Ela já era complexa. Estaríamos trazendo mais 60 campos novos. Um pouco mais de 30 regras de validação. Então, se o contribuinte ele falhar em algum dado, ele não consegue faturar. Então, é mais exposição para você travar a sua operação. E quando a gente olha sobre o aspecto das entregas das obrigações acessórias, a gente fala muito, o IVA, o nosso CBS, o IBS, ele vai ser único, a base única. Eu tinha uma expectativa que seria uma declaração única. E as informações que eu tenho recebido não. O CBS ele vai ser entregue uma declaração federal, unificada por todos os estabelecimentos, assim como é feito no PIS e COFINS. E o IBS vai continuar sendo a declaração feita por estabelecimento. Isso porque os estados eles querem continuar controlando dados que não são fiscais. Quer continuar controlando estoque, quer continuar controlando produção. Então, essas informações, acho que hoje nós temos muitos dados que não são dados tributários inseridos na declaração, que o time tributário precisa fazer essa gestão, que poderia ser simplificado, porque hoje, com a nota fiscal eletrônica, a Receita Federal tem tudo. Então, eu acho que nesse aspecto, sobre simplificação, eu acho que a reforma ela poderia ter sido um pouco mais feliz, um pouco mais forte nesse quesito, para poder livrar o Brasil um pouquinho desse aspecto de que é um país que gasta-se muitas horas com compliance. Não, realmente, assim, quando a gente pensa nos cenários e desafios, não faltarão, né? E outro aspecto também que a gente comenta muito e que a gente percebe, inclusive tem um material exclusivo nosso sobre modulações de efeito, né? É porque a gente percebe assim, existem na ponta a expectativa de um legislador que realmente faça aí o seu dever de casa. A gente tem legislações mais claras dentro dessa linha de simplificação, de clareza. Depois a gente tem uma segunda etapa, que é a própria postura do fisco, da Receita Federal, se ela vai também ter uma postura educacional, respeitosa e não de desconfiança com o contribuinte, não punitiva. E posteriormente a gente tem o próprio Poder Judiciário, né, que deveria acomodar tudo isso, interpretações mais harmônicas. E aí o que a gente esperava de uma pré-etapa de acomodação é um cenário de segurança jurídica, de bons sinais, né? E aí a gente tem algumas modulações de efeito, a gente tem surpresas, né, que impactam negativamente os contribuintes, principalmente aqueles que foram, de alguma forma, levados a interpretações pelos próprios tribunais superiores, através de sua jurisprudência. Então, nesse cenário, eu acho que a gente tem grandes desafios, né, Daniel? Sem dúvida, Bruno. Quando as modulações de efeito, né, começaram a ser aplicadas no tributário, né, acho que elas tinham um propósito ali, né, André? Eles de um certo modo, tentaram, né, reduzir um pouco o impacto fiscal das decisões que eram dadas, né? Modulação de efeitos é uma exceção à regra do sistema, né? Quer dizer, as decisões judiciais, elas, de um certo modo, têm que ser cumpridas como elas foram definidas, né? Eu lembro do ministro Marco Aurélio dizer, bom, se uma regra é inconstitucional, ela é inconstitucional desde sempre. Não é mais ou menos inconstitucional. E, André, bom, a gente tem visto, né, nos últimos julgamentos tributários, a modulação sendo utilizada com, vamos dizer assim, com certo excesso, assim, né? Quer dizer, tudo agora é modulado, né? O que era exceção virou regra. Dentro de um contexto de estabilidade, né, de previsibilidade das decisões judiciais, como é que vocês têm visto isso hoje dentro da L'Oréal, na tua avaliação, bom, como tomadores de decisão tributária, né, quer dizer, dentro de uma estratégia de contencioso judicial, como vocês têm visto isso? Como que você tem enxergado essas modulações de efeito?
Né, assim, é bem preocupante nesse cenário, porque o Brasil já é famoso por ser um país de insegurança jurídica, e a questão hoje do judiciário, ele se tornou muito volátil, as decisões. A gente observa que algumas linhas de raciocínio de teses, elas seguiam fielmente ali um determinado raciocínio, uma determinada lógica, e de repente, por influência política, por influência econômica, as decisões elas mudam. Então, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista da iniciativa privada, isso é delicado. Você apostar numa tese, você leva aquela tese, você aposta nela, você acredita nela, você vende essa informação dentro, acreditando que aquela informação ela vai seguir, e de repente ela muda de critério, ou quando a decisão sai, ela beneficia, por conta de uma modulação de efeito, ela beneficia apenas quem tinha as ações, quem não tinha. Então, acho que hoje, de fato, está se tornando cada vez mais claro de que as empresas, nas teses que ela acredita que são relevantes para o negócio, ela precisa se antecipar. Porque se ela for pega pela modulação de efeito, e hoje a gente tem observado a questão muito temporal da modulação de efeito, ela vai estar protegida. Então, esse é um aspecto. Mas, ao mesmo tempo, o time jurídico local, quando ele reporta para um time financeiro, reporta para um time global, esses aspectos, a forma como isso é apresentado dentro de casa tem que ter muito cuidado, porque o Brasil não te dá segurança. Então você vai trazer uma tese, você vai falar que faz sentido você ingressar, mas ao mesmo tempo você está colocando ali, calma, vamos ficar com o pé atrás, essa informação aqui não vamos criar muita expectativa sobre ela. Então você tem que ter um cuidado e uma forma muito delicada de você poder tratar esse tema, para que você possa conseguir seguir apostando naquela oportunidade, e ao mesmo tempo você administra a expectativa, para que essa expectativa ela não possa depois ser jogada contra você. Então, mais uma vez, o Brasil sendo um cenário desafiador. Isso não deve mudar, né, Bruno? Aqui a gente tem falado muito, né, de questão cultural, né? Acho que a gente pode mudar as regras, mudar as leis, mas, enfim, a cultura ela tem um impacto muito grande. E o que o André trouxe, né, em relação à instabilidade, insegurança jurídica, isso de um certo modo acaba sendo reforçado, né, pelos tribunais, né? A gente tem uma visão aqui na Locatelli, André, que o contencioso tributário judicial ele é realmente muito estratégico, né, Bruno? Então, assim, as empresas que de um certo modo se posicionam, que apostam numa estratégia de diversificação tributária, né, elas são beneficiadas no longo prazo, né? Sim. Enfim, algumas teses vão ser vitoriosas, outras vão sair derrotadas, mas no agregado, né, 2 ou 3 teses vitoriosas vão, de certo modo, compensar todas as outras derrotadas. Então, as modulações nos preocupam, né? A gente tenta, de um certo modo, educar e conscientizar os clientes na linha do que você colocou, né? Quer dizer, a gente tem que estar posicionado nas teses relevantes. E a gente não tem que ter grandes expectativas de vencer todas, mas 1 ou 2 seguramente que vão fazer a estratégia ficar de pé e se justificar, inclusive para fora, né? Porque, minha próxima pergunta daqui a pouco é um pouco dessa visão global, mas eu vou devolver para o Bruno, não vou antecipar nada aqui não. E André, eu acho interessante a gente analisar aí o setor de beleza, e na conversa que a gente teve antes me chamou muita atenção, o Daniel e a Carol tiveram a oportunidade, a honra de assistir uma palestra sua sobre as questões, as dificuldades mesmo, tributárias, operacionais, toda a questão logística. Parece que tudo é nadar contra a correnteza para o produto chegar ao consumidor final e ele ter acesso, né, a produtos cada vez mais diversos. A gente está falando de laboratórios específicos, né, analisando questões muito peculiares, de tons de pele, de tipos de cabelo, assim, uma evolução muito grande para um público consumidor, principalmente o público brasileiro, que demanda isso, que necessita, que quer, né, que se sente bem com esses produtos. E aí, quando a gente analisa esses desafios, eu queria que você fizesse esse panorama, assim, dos desafios atuais até esses produtos chegarem, se você vislumbra, neste primeiro momento, é claro que a gente tem muitas questões ainda a serem definidas, mas uma melhora da reforma tributária para favorecer que essas pessoas tenham acesso a esses produtos e que isso ocorra de uma forma mais simplificada, né? Bacana, Bruno. Interessante a pergunta e, de fato, todos os setores estão sendo impactados pela reforma, os setores de serviço, os setores industrial, os setores de logístico,
E o setor da beleza não ia ser diferente, né? O que a gente observa é que o produto de cosmético no Brasil, ele vinha sendo tratado pelas legislações estaduais como itens classificados como não essenciais. Então, essa classificação de itens como não essenciais, eles faziam com que existisse uma supertaxação em alguns estados. E era interessante porque altera muito. A gente chegou a fazer levantamento de alguns produtos de cosméticos, comparando a tributação entre os estados. Eu estou falando só de ICMS. A gente tinha ali um range de 12% a 39%, falando só do ICMS. Produtos de IPI, que eram 42% antes da redução, hoje são 29% de IPI. O PIS e COFINS monofásico, 12% de PIS e COFINS. Então, quando você olha essa estrutura toda acumulada dentro de um preço de produto, tem produto que supera 60%, 70% de composição do produto arrecadação, é imposto que é pago. E com a reforma, o que a gente observa é que os critérios que se tinha dos produtos que eram classificados como não essenciais, que não eram só cosméticos, a gente tinha produtos alcoólicos, produtos celulares, produtos eletrônicos também eram classificados como não essenciais. Não tem como hoje você viver sem um celular, né? O celular você usa para tudo. Setor de armamento, bebidas. Então, alguns setores eles tinham essa alíquota elevada do ICMS, e assim como de cosméticos. E na reforma, eu vejo que uma das mudanças é que, para se fazer mais sentido, ela está buscando ali um imposto seletivo que causa essa taxação acima da média normal de tributação. Ela ficou focada sobre os produtos que fazem mal à saúde. Então, nesse critério, a gente vê ali que aparelhos eletrônicos e cosméticos, porque o cosmético ele beneficia a saúde da pessoa. Ele protege você de doenças, ele promove uma saúde. Então fazia todo sentido, de fato, não fazia sentido os produtos cosméticos serem tratados como não essenciais. Então hoje, com a reforma, a gente observa que o tratamento da nossa categoria vai ser um tratamento unificado junto com os demais produtos. Então isso a gente vê como um ponto positivo. E aí, principalmente para o público feminino, o público que consome cosméticos no Brasil, será mais competitivo o ambiente tributário ali, comercial do cosmético por conta dessa redução que espera-se ter em alguns segmentos aí da linha de cosmético. Então temos aí uma boa notícia, uma boa expectativa, né? Produtos mais acessíveis, né? No final das contas é isso também, porque, como você bem mencionou, é uma questão de autocuidado, né? E quando a gente fala de inúmeros cosméticos que vêm para manter a saúde das pessoas, de pele, cabelo e outras questões que envolvem também o bem-estar, a sensação de cuidado, de beleza mesmo, né? De se sentir bem. Então, vamos aguardar aí com essas boas expectativas também. E eu acho que é interessante quando a gente avaliou também sobre a questão dos laboratórios e mencionamos a questão do Brasil, porque ele é um laboratório mesmo, né? Pela diversidade das pessoas, as possibilidades todas que a gente encontra no nosso país. E do outro ponto também tem uma estruturação peculiar tributária, né? Eu acho que é isso que o Daniel também tem para comentar. Esse ponto é interessante, né, Bruno? Pelo seguinte, beleza, autoestima é uma pauta universal, né? Então, acho que você provavelmente vai conversar com o time lá do Japão, o time de qualquer continente, essa é uma questão, mas talvez eles nos perguntem também aqui, quer dizer, qual que é a característica do time fiscal do Brasil? Porque parece uma peculiaridade, né? Quer dizer, escapa de qualquer curva, qualquer métrica, eu acho, assim, pelo menos é o que a gente ouve, né? Quer dizer, os times fiscais que operam em Brasil, eles têm dificuldade de reportar isso para fora. Como que você vê isso, André? Como é que você lida com isso no dia a dia da L'Oréal? Porque imagino que as pautas do dia a dia, cosmético, beleza, são pautas que vocês discutem com uma certa convergência de visões, né? Mas a questão fiscal, eu acho que eu penso que você tem alguma dificuldade ali em explicar isso para os teus pares, né, fora do país. Então eu queria ouvir um pouco sobre isso, né, Bruno? Exatamente.
A mídia ajuda a gente nesse sentido, né? Você tem aliados aí. Sim. O Brasil ele é muito bem vendido nesse aspecto de que é um país que a renovação tributária dele, a quantidade de legislações que são lançadas mensalmente, diariamente, supera as estatísticas de qualquer outro país. A nossa complexidade tributária, eu cheguei a fazer um levantamento de quantos campos fiscais são preenchidos em uma obrigação fiscal. E nesse exemplo foi muito interessante porque eu peguei um FD Contribuições e listei todos os campos e falei, como é que eu consigo dimensionar para um time global o que é um FD Contribuições? Se eu ficar falando de banco de dados, de que tem muitas informações, isso não é tangível. Eu tive uma sacada um dia, eu peguei o FD Contribuições, era um TXT, eu selecionei ele inteiro, colei no documento de Word e eu ia imprimir de verdade. Mas quando eu olhei, deu 30 mil páginas. Eu falei, meu Deus, isso aqui é impossível de imprimir. Aí eu fiquei avaliando aquilo, coloquei lá na apresentação, que é 30 mil páginas, mas o que são 30 mil páginas? Eu também não conseguia demonstrar isso. Aí eu, avaliando sobre o tema, ainda falei, já sei. Quanto de altura daria se eu imprimisse isso? Eu peguei a referência, 2,5 centímetros, são 500 folhas, dividi, deu 4,5 pessoas em pé. Então, se eu imprimisse o nosso FD Contribuições, ele teria a altura de 4 pessoas. Né? Então, seria 2 andares de um prédio. Então, isso é um pouco... Um documento fiscal. Um documento fiscal, interessante. Né? Então, isso traz um pouco da magnitude e da relevância dos dados que são apresentados pelo time fiscal. E quando a gente compara o time brasileiro com o time de outros países, na minha leitura, o time brasileiro ele tem diferenciais, porque a gente é convidado a entender muito mais do business do que quando, na minha interpretação, uma pessoa da área tributária de um país que é uma alíquota única para todos os produtos, ele precisa entender muito menos da composição química, da formação daquele produto do que quando eu comparo hoje no Brasil. Então, meu time fiscal precisa conhecer na essencialidade que é o produto. Meu time fiscal precisa conhecer de logística. Meu time fiscal discute com logística onde é que é melhor ter um CD, quanto é o custo por metro quadrado. Então, a gente discute isso. E eu não vejo, não é qualquer país que você tem um time fiscal capaz de ter essas discussões, capaz de lidar com tecnologia, de tratar banco de dados, de você fazer toda essa mágica que é você transformar um arquivo em TXT e ajustar ele e passar em um validador. Então, hoje eu considero que o time fiscal brasileiro, ele é um time altamente capacitado. Ele é um time diferenciado quando eu comparo com outros países. Então, isso é mais um motivo de orgulho de falar, cara, eu sei que estamos trabalhando para a arrecadação do governo, mas se você olha sobre a capacitação dos times, são incríveis. Eu olho para a minha equipe com muito orgulho e falo, cara, como a gente consegue a cada desafio. Então, assim, eu não tenho dúvida, a reforma tributária é um tópico que a gente vai passar por ele. Vai ter dor? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas a gente vai passar por ele. A gente já passou por tanta coisa, não né? Exato. Não, perfeito. E a gente já está encaminhando aí, né, para o final, com muitas lições, né? E muitas reflexões. Eu acho que o setor de beleza nos ensinou muito, vai continuar nos ensinando, com perspectivas positivas, com desafios. E deixar a nossa parceira aqui, a Carol, que fez o convite, né? Que ela também finalize aí com o seu questionamento e as suas percepções finais. Tá ótimo. Bom, André, nós temos acompanhado que você participa de diversos eventos, né? Esse dinamismo, assim, na sua atuação. Então, eu queria saber qual o conselho que você dá para quem está começando na área tributária, assim, vislumbrando, assim, esse reconhecimento mesmo, esse crescimento profissional na área. Bacana, Carol. Acho que é uma boa pergunta, assim, para a gente fechar o nosso videocast. E o que eu posso falar acho que muitas pessoas, quando têm um filho, falam assim, não quero que ele siga a mesma profissão que a minha. E eu tenho tanto orgulho da minha carreira que se um dos meus 2 filhos decidirem seguir o que eu segui, fazer o que eu faço, eu vou ficar muito feliz. E por que eu falo isso? Eu vejo que o profissional de tax, do que eu estava comentando aqui agora, ele é um profissional que ele precisa entender
de contabilidade, ele precisa entender de processo jurídico, ele precisa entender de legislação, ele precisa entender de processos, ele precisa entender de tecnologia, ele precisa ter soft skills, porque as equipes são grandes, então você tem que ter habilidade de gerir pessoas. Então, a quantidade de habilidades que um profissional de tax precisa ter são muitas. E o que me fez apostar nessa carreira lá no início foi justamente o fato de ser uma carreira difícil. O fato de ser uma carreira muito ampla. O fato de ser uma carreira que quanto mais o tempo passa, se você se dedica, se você aprende coisas novas, você se torna mais valioso. Então, é como se fosse um vinho bom. Vai passando o tempo, você vai ficando cada vez mais valioso, você vai ficando cada vez mais precioso. E eu vejo assim a nossa carreira tributária. A gente tem a oportunidade de ir incorporando. Eu não sou bom de contabilidade hoje. Vou entender, vou agregar isso. Eu não sou bom de tecnologia hoje. Vou agregar isso. E esse profissional, ele é valorizado. E a gente não tem que ter medo da reforma tributária. Eu vejo algumas pessoas do ambiente tributário discutindo, meu Deus, e agora como vai ser, se simplificar, se acabar? E o que eu digo, até nos eventos que eu participo, nas palestras que eu dou, eu falo, quem tem que estar preocupado são as outras áreas. Porque o time de tax, ele engole qualquer outra área da empresa. Se ele precisar migrar para contabilidade, para contas a pagar, para controladoria, a gente migra com muita facilidade. As outras áreas não migram para tax. Então, eu encerro com essa mensagem de que positiva, de que é uma carreira brilhante, é uma carreira recompensadora, é uma carreira que, a longo prazo, fazendo os seus deveres certinho, você será recompensado. Então, apostem. Que ótimo. Com vontade aí, Daniel, para suas considerações. Bruno, vou ser bastante breve aqui, né? Mas, André, obrigado aí por ter dividido essa experiência toda, né? Começou lá em Jacobina, passou por Salvador, chegou no Rio, a gente não sabe qual que vai ser o próximo destino do André, mas você ter vindo até São Paulo aqui para participar desse videocast foi uma grande honra para nós aqui, André. Sinceramente, eu acho que isso nos fortalece, Bruno. Eu acho que se os times fiscais são tão preparados é porque os desafios são grandes, né? Então, como o André colocou, eles não devem diminuir, mas vão ser enfrentados e vão ser absorvidos. Eu acho que as empresas têm que ter um pouco essa perspectiva positiva. A reforma preocupa mesmo. Mas preocupa porque é uma transição, a gente não sabe exatamente ainda quais vão ser os detalhes. Mas se a gente estiver preparado, estiver atualizado e se colocar proativo com essa disposição que o André está trazendo, seguramente que a gente vai enfrentar e vai conseguir responder essas questões. Então, novamente, André, muitíssimo obrigado pela tua presença, obrigado pela organização aí, mais uma vez, Bruno, desse podcast. Você e o Yuri sempre trabalhando aí muito em conjunto e a Carol também sempre agregando, né, trazendo os convidados mais especiais aqui para a gente, então tudo isso faz muito sentido aqui, a gente agradece a toda a audiência aí que nos acompanhou. Carol, fica à vontade. Só agradecer mesmo, André, pela sua presença, foi muito bom, muito enriquecedor aqui pra gente, então muito obrigada por estar participando aqui com a gente hoje. Eu fico super honrado, para mim foi um dia alegre, mas um dia que a gente olha assim e fala, cara, que dia bacana, acho que é essa a mensagem que eu levo e eu agradeço a vocês pelo convite. Nós que agradecemos, André, e assim, a gente aprendeu muito e percebeu assim, a sua trajetória inspiradora, o seu profissionalismo, o seu dinamismo, e é isso, assim, você ainda tem muitos campos a serem explorados, porque você tem isso em você, acho que é só o começo, e para a gente estar aqui hoje e aprender isso, vivenciar isso é muito importante, então nosso muito obrigado. Para você também que nos assiste, para você que nos acompanha, nosso muito obrigado. Temos várias questões ainda a serem abordadas. Fiquem à vontade para deixar sugestões de tema, de setores, questionamentos sobre a reforma. A gente vai ter a satisfação de pesquisar, de trazer profissionais aqui para debater e de aprofundar nessas etapas da reforma que são tão importantes e, como bem mencionado aqui pelo André, uma grande oportunidade de crescimento profissional. Vamos superar. Vamos enfrentar, sair mais fortes de tudo isso, porque temos isso aí no nosso DNA, na nossa realidade, né, nos desafios que temos aqui no nosso país. E também deixar claro que temos conteúdos específicos relacionados a cortes setoriais e também a reforma tributária para download gratuito nas nossas redes sociais, no nosso site. Então, mais uma vez, agradecer, deixar aqui as nossas contribuições. Fique ligado no nosso podcast, nas nossas redes sociais, nas nossas news. E nós ficamos por aqui. O podcast Tributário em Pauta de hoje só tem a agradecer e até a próxima.